Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Maclay, esse aqui é o meu canal, se você não esquece, se inscreve. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai, dar continuidade na nossa série. Esse aqui é o episódio 3 da minha série Minha Rotina no Meu Trabalho em Home Office. Bom, nesse episódio eu vou falar pra vocês, contar pra vocês como que foi meu treinamento, minha preparação pra começar o trabalho. Porque assim, não é do dia pra noite, a gente recebeu a máquina, depois de uns 3 dias após a contratação, e a gente, não estava ainda preparado para fazer as ligações, para começar o telemarketing raiz, vamos dizer assim, Mas tudo isso houve um treinamento muito bom, que a gente recebeu, desde o início, E eu vou contar para vocês como é que foi esse treinamento que a gente recebeu, Mas antes de começar o vídeo, peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal para me ajudar bastante na divulgação dos vídeos, na divulgação do canal, no crescimento do canal, enfim, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui no vídeo também se você trabalha na Parla, Mas enfim, gente, chega de enrolação, então bora começar o vídeo. Bom, gente, enfim, nós começamos o treinamento, assim que a máquina chegou, Até então, gente que não tinha recebido a máquina, já tinha começado o treinamento antes, Aí quem não recebeu a máquina, quem recebeu a máquina depois, como até então foi um meu caso, só teve 3 pessoas que receberam a máquina, 3 ou 4 pessoas que receberam a máquina depois, e eu fui uma delas. E infelizmente teve que só ver as vídeo aula do treinamento, mas sem se ambientar com a máquina ali do seu lado, E eu confesso que foi um pouco assustador, porque tipo assim, praticamente a equipe, umas 20 pessoas a equipe tinha, que a gente tava treinando para trabalhar como telemarketing do Banco BV, E das 20 pessoas da equipe, Dessas 20 pessoas, vamos dizer assim, sei lá, 15, 16 pessoas já tinham recebido a máquina e 4 pessoas, entre elas eu, ainda não tinha recebido. Então eu tinha começado a ver os treinamentos. Como que eram os treinamentos? A gente assistia no nosso celular ou no nosso computador pessoal, via Microsoft Teams ou o aplicativo Microsoft Teams, A gente sempre recebia as reuniões, o link das reuniões via WhatsApp, E a gente clicava no link e era redirecionado para o Microsoft Teams. A gente também recebia os links das reuniões no e-mail, mas era mais comum a gente se comunicar para falar das reuniões via WhatsApp, nosso grupo da empresa do WhatsApp, no caso o grupo do Banco BV, E então, assim, pra mim foi um pouco assustador, porque, eu não tinha recebido a máquina, como os outros, Porém, eu não era o único, e já tinham começado o treinamento sem uma parcela pequena dos outros integrantes não terem a máquina. Então, pra mim foi um pouco assustante, Foi assustador, mas enfim, até então parecia ser fácil, A gente, nos primeiros dias, a pessoa que estava treinando a gente mostrou, o que cada aplicativo funcionava, a supervisora também mostrou, como que a gente acessava os aplicativos que a gente tinha. Para acessar tal aplicativo a gente tinha que ter um acesso nosso, pessoal, liberado, E era muito, assim, eu fiquei concentrado, das 2h20 até as 6 horas. Não, das 2h20 até as 8h40 da noite. Focado ali no celular, a gente tinha as nossas pausas. É importante salientar que no trabalho de telemarketing, até mesmo tanto em home office quanto na empresa, você não tem horário de almoço, porque o seu horário de trabalho é menor do que 8 horas. Se você faz mais do que 8 horas, você pode ganhar mais de uma hora de almoço. Por exemplo, em empresas que trabalham com um funcionário que trabalha 7 horas e 20, mas de contrato 8 horas de trabalho, 7 horas e 20 de trabalho e 1 hora de almoço. Funcionários que trabalham acho que quase 10 horas tem
8h20 de trabalho e 1h30 de almoço, se não me engano é assim. E por aí vai, né? No nosso caso não. No nosso caso era 6h20, né? De jornada de trabalho, porém a gente tinha nossas pausas. A gente tinha 3 pausas. Pausa 10, pausa 20, pausa 10. 10, 20, 10. A gente tinha 3 pausas durante o dia que a gente poderia fazer, porém essas pausas tinham que ser combinadas para não atrapalhar o desempenho, né, e o horário de trabalho do restante da equipe. Por exemplo, você não poderia falar, agora, né, tipo, 3 horas eu vou tirar minha pausa, 10. E depois aqui eu vou tirar uma pausa 20, depois minha pausa 30, ou minha pausa 10. Aí eu falo, não era assim. Tinha que ser tudo combinado e a gente seguia uma escala para sair para essas pausas, né? Era que no caso até então a supervisora que fazia. E a gente tinha que seguir. Se a gente fosse mais tarde, poderia comprometer a saída da pausa do seu colega de trabalho. Por mais que a gente não estava, né, em ambientes juntos. Se eu saísse mais tarde, eu poderia atrapalhar meu colega, né, que estaria na sua casa e estaria impedido de fazer sua pausa 10 naquele horário, né? Enfim, era mais ou menos assim. Quando a minha máquina chegou, eu fiquei muito feliz. Era um Windows 10 que tinha instalado nela, só que era um Windows 10 corporativo, né? Um mais, como que eu posso dizer assim, modificado, né? Na empresa, né? Se você colocasse pendrive, não era reconhecido, não podia instalar drives, essas coisas, sites que não sejam sites da empresa não rodavam, né? E não rodava, acho que nem o WhatsApp Web, pra vocês terem uma noção, no computador da empresa. Tipo, era só mesmo para trabalho. Só mesmo para trabalho. Não tinha como burlar o sistema do computador corporativo que a gente recebeu para poder trabalhar. E era especificamente para trabalhar, né? Enfim, a gente tinha várias ferramentas, né? Eu até me assustei porque eu falei, meu Deus, como que eu vou usar tudo isso? E calma, porque tipo assim, era um sistema único, mas para a empresa inteira, tipo, para outros setores também. Então não necessariamente, tipo, eu ia usar aquele outro programinha, ou então aquele. Se eu não me engano, a gente usava 2 ou 3 programas. Não, a gente usava 2 e passou a utilizar apenas um, né? Eu, né, fui contratado para trabalhar no ativo, né, como telemarketing ativo para o Banco BV. Porém, a moça que estava treinando a gente, ela era do receptivo, né? Então a abordagem é diferente, porque a gente meio que não acabou recebendo técnicas, né, dela, no caso dela, da supervisora sim, né? Mas para quem estava nos mostrando como que funcionava, tal, como que atendia as ligações, como ela era de um setor do receptivo é diferente do ativo. Né? Receptivo recebe a ligação, o ativo liga para a pessoa, liga para o cliente. Então, como não teve essa abordagem, então faltou um pouco didática. Né? Claro, a pessoa não era ruim, né? Vou falar um nome fictício para não expor muitas pessoas, tá? Falar tipo a Josiane que tava passando as coisas pra gente, ela não era ruim, mas eu também, né, tipo, por que não poderia colocar uma pessoa do ativo, né, pra gente poder se ambientar, né? Mas sim, foi rolando tudo certo. Se eu não me engano, foram de 8 a 10 dias em treinamento, que a gente ficou apenas vendo, né, como que essa pessoa trabalhava. A gente ligava o computador, acessava o Microsoft Teams ou até mesmo o Zoom, ficava assistindo a pessoa trabalhar, a gente interagia com essa pessoa, menos quando ela estava em ligação, né? Óbvio, né? Para não atrapalhar o trabalho dela, mas a gente assistia ela, né? A Josiane trabalhando para a gente poder se ambientar, né? Até então, para a gente, né, não cair de paraquedas, né, lá,
né? E uma das dicas que ela não passou, a Josiane, que pra gente anotar, né, como que seria a nossa apresentação por cliente, né? Porque tinha um certo script, né? A empresa não gostava, né, que a gente falasse um script, né? Porque isso era muito coisa de passado, principalmente a questão de falar boa tarde, senhor, boa tarde, senhora, bom dia, senhor, bom dia, senhora. A nossa empresa achava que isso era um termo muito do passado e, tipo, recomendava que a gente falasse o termo você. Olá, olá, você está bem, blá 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 blá. Né? Eu tinha um jeito diferente de atender, até então eu fui elogiado pela supervisora, né? Porque ao invés de eu falar bom dia, aqui é o Vinícius, do Banco BV, eu gostaria de falar com quem? Eu já falava assim. Olá, bom dia, senhor José, tudo bom? Aqui é o Vinícius do Banco BV, como você está? Eu falava assim, eu sempre falava o nome do cliente, né? Porque isso trazia mais confiança para ele, né? E o cliente ele não, como que eu posso dizer? Ele não desligava, né, a ligação, né? Como muitas pessoas desligam quando já falam, olá, bom dia, aqui é o Vinícius do Banco BV, blá 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 blá. Gostaria de falar com tal, ou então, olá, aqui é o Vinícius do Banco BV, será que o fulano de tal se encontra? Muitas pessoas já começam, né, a desligar a ligação, corta a ligação por aí, né, nesse tipo de atendimento, e quando você fala o nome do cliente, o cliente já fica, opa, sou eu. Então, eu tinha umas colinhas, né, no início, eu deixei até elas aqui, eu vou pegar e vou ler algumas pra vocês. São 5 colinhas pelo que eu tô vendo aqui. Eu deixava lá grudado na CPU, mas quando eu tive que devolver a CPU, né? Senão eles iriam descontar da minha rescisão. Quando eu tive que devolver a CPU, eu fui lá, tirei as colinhas, né? A primeira, ó, colei até num post-it, né? Primeira colinha aqui, ó. Eu vou ler o que eu escrevi, né? Alô, boa tarde, eu falo com o tananã. Deixei bem aqui, ó. Olá, boa tarde, eu falo com o... Essa é a minha primeira colinha, que no início, né, pra eu poder até então não ficar muito gaguejando, né? Vamos ver a segunda colinha. Vamos pra terceira colinha, né? Mas enfim, é um post-it rosa, né? Eu estou te ligando para te informar que você possui um CVC, um crédito com veículo em garantia, você sabia? Essa, portanto, é a minha segunda colinha. Aí eu esperava a resposta do cliente, né? O cliente vai falar, não, o que é isso? Né? Aí eu falava, né, a seguinte frase, né? Você gostaria que eu te explicasse como que funciona o CVG? Né? Porque até então a gente precisa ter uma resposta, né? Para o cliente ter que ser receptivo à oferta, né? Então essa aqui seria a minha terceira colinha. Aí tem a minha quarta colinha. Aí aqui era uma das mais importantes frases que eu tinha que falar logo no início da ligação, porque se eu não falasse essa frase, eu poderia ter a minha monitoria zerada, porque a gente, querendo ou não, era pontuado. Por mais que a gente não conseguisse fazer uma ligação que se convertesse em uma venda, todas as ligações eram gravadas para monitorar a gente, pra gente, né, receber um feedback, né? E quem dá esse feedback, no caso, é a supervisora, que avalia as ligações, vê o que tá errado, vê o que pode melhorar e dá dica, né? Portanto, a quarta frase é: ok, eu informo que a ligação poderá ser gravada, e é sempre poderá ser gravada, tá? Porque as ligações, elas são excluídas também. Então elas não ficam guardadas para sempre. Então, essa aqui é a quarta frase. Gente, desculpe a minha letra, tudo bem? A minha letra é feia, eu sei, mas enfim, é a única letra que eu sei fazer. E tem aqui a nossa última tarde, né? É quando o cliente, né? Ou ele já me dava uma resposta negativa para
eu poder explicar sobre o produto, ou se ele quisesse ouvir, eu explicava, eu faria também simulações para ele do refinanciamento do seu carro, né? Que nada mais, nada menos que o crédito com veículo em garantia, o CVG, nada mais, nada menos que você coloca o seu carro em garantia para o banco e o banco te dá um empréstimo de até 80% ou até 90% do valor do seu veículo. Por exemplo, se o seu carro custa 50 mil, você coloca seu carro em garantia para o banco e o banco te dá até 90% desses 50 mil, né? Pode te dar até 90%, né? E com isso, esse empréstimo ele tem umas taxas muito baixas. O crédito com o veículo em garantia, ele tem umas taxas mais baixas no mercado porque você está colocando um bem como garantia. E hoje em dia, tipo, é um mito, mas antes de falar esse mito, eu vou falar a nossa última frase, né? A frase que é, né, para desligar, né? Falava assim: desejo uma ótima tarde ou desejo uma ótima noite e o banco BV agradece a ligação. Tchau. Essa aqui é a nossa última frase que eu falava, né? E as ligações tinham que ser assim, né? Tinha que ter a apresentação, né? Tinha que ser evitado o senhor ou senhora, né? E o principal também, a gente tinha que falar o nosso nome, principalmente para o cliente poder nos identificar e a gente também não zerar na monitoria. Falar que a ligação poderá ser gravada e até então a gente tinha que falar a saudação, a despedida, né, no final da ligação, né? E o crédito com veículo em garantia, gente, muitas pessoas falam: se eu colocar minha casa em garantia, se eu colocar meu carro em garantia, o banco vai querer tomar o meu carro, o banco vai querer tomar o meu imóvel. E não, gente, isso não é verdade. Hoje em dia, o banco não faz sentido. Por exemplo, você faz um crédito com veículo em garantia, você pega cerca de 40 mil reais, colocou seu carro em garantia, o banco te ofereceu, te deu 90% do valor do seu veículo, seu carro ficou em garantia. Possa ser que você não consiga pagar, faz um exemplo, tipo, você não conseguiu pagar, né? A partir do terceiro mês, primeiro mês, segundo mês você conseguiu pagar de boa, no terceiro mês você não conseguiu pagar. O que o banco faz? Ele, né, envia uma carta, né, explicando, né, tentando saber, né, o porquê que o cliente não pagou. E o banco, aí, se o cliente atrasa mais de três parcelas do seu refinanciamento, né, o banco tenta entrar em contato com o cliente, né, para o cliente poder reavaliar se as parcelas cabem no bolso dele. É um reacordo. O cliente e o banco faz o reacordo, né, para o cliente poder pagar o refinanciamento, o empréstimo, né, com mais tempo e com valor menor. Porém, os juros aumentam, né? Fazer o quê? Né? E as intenções dos bancos hoje não é tirar mais o veículo, não é mais tirar a casa das pessoas, porque se o banco, por exemplo, assim, se o cliente pegou 40 mil reais, né? Se o banco levar para a justiça e o bem dessa pessoa, no caso o carro, for para penhora, né? For a leilão, o banco nunca, gente, o banco nunca vai recuperar o valor que o cliente pegou do empréstimo. Se o banco, por exemplo, assim, se o cliente pegou 40 mil de empréstimo e ele não conseguiu pagar, e nisso o banco, né, teve que ir para penhora o bem do cliente, o carro foi a leilão, foi vendido, o banco vai, tipo, recuperar o quê? 20 mil reais. Ou seja, o banco vai sair em prejuízo. Então, para o banco, faz mais sentido refazer um acordo, refazer, né, o refinanciamento do carro, né, refinanciar o empréstimo, refazer esse acordo para o cliente poder pagar com as parcelas mais baixas
com um tempo maior, porém os juros aumentam, né? Aí, por exemplo, assim, na minha opinião, já acaba já com o benefício do crédito com veículo em garantia se o cliente atrasar pagamentos, mais de 3 pagamentos consecutivos, porque o benefício desse tipo de empréstimo é que as taxas de juros é muito baixa. Tipo, abaixo de 2%, 1%, tem cliente que já tem taxa aprovada de 0,75, 0,25. Então, tipo assim, umas taxas bem bacanas, mas isso também depende do cliente, do perfil, né? No caso do perfil, a gente já subentende o que? O score do cliente tá bem alto para receber uma taxinha bem baixinha, né? Mas enfim, bom gente, enfim, esse foi o vídeo, né, mostrando como que foi, né, os meus treinamentos, né, minha ambientação, né, e enfim, no próximo vídeo a gente vai falar como que foi o nosso primeiro dia de trabalho, que me deu até frio na barriga e enfim, foi muito assustador, né? Porque logo no meu primeiro dia de trabalho já deu tudo errado, mas enfim. Gente, eu sou Vinícius Maclay, esse aqui é meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui nesse vídeo, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, pessoal. Até a próxima. Ei você, gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e não perca a nossa playlist de vídeos selecionados aí pra vocês. Muito obrigado a todos, tchau!